Fala, galerinha, tudo bem? Um tempo, né, que a gente não se fala, né? Mas a gente tem que trabalhar, né? Não tem jeito, apesar de todas as adversidades que a gente está vivendo hoje no país e no mundo, a gente precisa continuar, certo? Então eu trouxe para vocês hoje uma aulinha de porcentagem, beleza? Uma aulinha de porcentagem. Assunto que você conhece aí desde o início fundamental, que você trabalha e de grande relevância para o Enem, né? E vários outros vestibulares, mas no Enem cai com muita força. Então, vamos lá, galera. O que significa P%? O que significa P%? P% é uma representação de uma razão centesimal. O que é uma razão centesimal? É uma razão onde o cara de baixo, o denominador, é 100. Então, P% é uma representação da razão P sobre 100. Beleza, gente? É isso que significa a ideia básica. E o que é esse P sobre 100? Esse P sobre 100 é o que a gente chama de razão centesimal. Beleza, galera? Bem, então vamos trabalhar aí um pouquinho com números, né? Seguindo essa lógica, o que significa 70%? 70% é 70 sobre 100, ou de uma maneira que eu gosto muito de escrever, 0,7. O que é 25%? 25% é 25 sobre 100, ou 0,25. 8%. 8%, 8 sobre 100, ou, em decimal, 0,08. 220%. 220%, 220 sobre 100, ou 2,2. Ou, ainda assim, o último exemplo aqui, 0,3%, é 0,3 sobre 100, ou 0,003. Ideia básica aí, algumas maneiras de você escrever e representar uma porcentagem. Beleza, galera? E vamos lá. Uma pergunta muito comum que a gente pode ter no estudo de porcentagem é: tantos por cento? Se eu viro para você e falo assim, cara, vai ali para mim na padaria e compra, por favor, 30%. O que você vai me perguntar? Você vai falar assim, Bogado, 30% de quê? Quando a gente fala de porcentagem, você tem sempre que interpretar e entender essa aqui, ó, de quê? Tantos por cento de quê? Porque simplesmente falar 30%, 70%, eu estou só falando de uma razão centesimal. Mas para que essa razão faça sentido, eu preciso associá-la a alguma coisa. Então, vamos fazer aqui o primeiro exemplo. Obviamente que aqui vai ser um pouquinho lento, mas que a gente vai acelerar já já. Então, 20% de 400. 20% de 400. O que eu estou te falando quando eu quero que você descubra quanto que é 20% de 400? É como se eu pegasse esse número 400 e o dividisse em 100 partes. 20%, 20 por 100, 20 de 100. Eu quero 20 partes de um total de 100. Então eu vou pegar esse 400, dividir em 100 partes, e dessas 100 partes eu pego 20. Então, por exemplo, de cabeça aí, 400 dividido em 100 partes, 4. Cada parte tem 4. Eu quero 20 partes dessas 100 partes de 4. Então eu quero 20 vezes 4, que dá 80. E é por isso que a gente faz essa conta aqui, ó. 20 sobre 100 vezes 400.
20% de 400 vem da onde? 400 dividido por 100, 4 vezes 20, 80. Ou eu também posso escrever assim, ó, 0,2 vezes 400, que dá o mesmo 80. Beleza, galera? Então, essa é uma noção muito útil. Você usar esse D como uma multiplicação e transformar esse 20% ou em uma fração ou em um número decimal. Beleza? Então, mais um exemplo aqui. 35%, sei lá, de 600. 35% de 600. De maneira bem direta, 35 sobre 100 vezes 600. Ou 0,35 vezes 600. Não faz diferença, você vai encontrar o mesmo resultado, que é 210. Beleza, galera? De boa? Então, a ideia de se tirar porcentagem de maneira básica é essa aí, ok? Vamos só fazer uma brincadeira aqui, que eu vejo muitas vezes a galera errando. E se eu te perguntar quanto que é 30% elevado ao quadrado? 30% elevado ao quadrado. Muita gente pega o 30 e eleva ao quadrado e fala que isso é 900%. Está errado, galera. Lembra, 30% não é um número, é a representação de um número. É a representação de qual número? 30 sobre 100 ou 0,3. Então, quando eu faço 30% ao quadrado, eu estou fazendo 30 sobre 100 ao quadrado. Então, se eu quiser resolver quanto que é isso aqui, descobrir, eu vou simplificar 3 sobre 10 para não ficar números muito grandes. E aí a gente faz aqui, ó, 3 ao quadrado, 9, 10 ao quadrado, 100. Isso aqui dá 9%. Olha que curioso. 30% ao quadrado é 9%. Porque a gente também pode pensar assim, que 30% ao quadrado é 30% vezes 30%, ou seja, 30% de 30%. E quanto que é 30% de 30%? 9%. Beleza? E o último nessa brincadeirinha, a gente fez um ao quadrado. Vamos fazer uma raiz quadrada. Eu quero a raiz quadrada de 36%. Raiz quadrada de 36%. Mesma ideia, galera. 36% não é o número, é a representação de um número. Então, vamos fazer raiz quadrada de 36 sobre 100. Raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de 100, 10. E o que é 6 sobre 10? É 0,6, que é 60%. Beleza, gente? Ok? Então, essa primeira parte é para falar sobre o que é uma porcentagem e como tirar porcentagem de alguma coisa. Quando se fala de porcentagem, gente, em questões, um assunto muito comum que aparece é o assunto de aumento e redução percentual. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso aqui. Então, vamos partir, né, como a gente tem feito, de uma situação. Né? Vamos partir de um exemplo. Então, o exemplo vai ser aumentar em 20% o número 600. Ok, eu quero aumentar em 20% o número 600. Eu vou fazer um caminho aqui mais longo, mais lento, mas para a gente chegar depois numa conta mais direta, ok? Então, a ideia básica é, eu tenho o número 600 e eu quero adicionar a esse 600 20% dele. Então, mais 20% de 600, certo, galera? Então, a ideia básica é 600 mais 0,2 vezes 600. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 600 mais 20% de 600 dá 120. Isso aqui dá 720. Beleza? Bem tranquilo, né? Mas vamos pensar por um outro caminho. O que é o 600? O 600 ele é a minha referência. O 600 ele é o meu 100%. E a esse cara que é 100%, eu estou adicionando quanto? 20%.
que é o 120. Então, quando eu faço 100% mais 20%, eu tenho o quê? 120%, que é o 720. Então, o 720, ele é 120% dos 600. Então, um outro raciocínio que eu poderia ter tido é esse. Espera aí, eu quero aumentar o 600 em 20%, ele é o meu 100%, e a ele eu vou adicionar 20%. 100% mais 20% é 120%. Então, com uma conta só, eu poderia ter feito 120% de 600, que seria simplesmente pegar os 600 e multiplicar por 1,2, que dá 720. Beleza, gente? E lembrando, o que é, de onde que veio esse 1,2? Esse 1,2, ele é o 120%, que ele foi o 100%, que em decimal é 1, mais o 20%, que é o 0,2. Beleza, galera? O nome que esse cara recebe é fator multiplicativo. Esse 1,2 recebe o nome de fator multiplicativo. E o fator multiplicativo ele é muito útil dentro do aumento e da redução percentual para você conseguir fazer contas bem diretas e bem rápidas. Você dominando essa ideia de fator multiplicativo, você vai conseguir ir muito mais direto nas suas contas. Então, vamos fazer aqui um outro exemplo e usar o fator multiplicativo. Eu quero pegar o número 400 e aumentá-lo em 45%. Então, aumentar em 45%. Ok? Então vamos direto, galera. Vamos pensar qual é o fator multiplicativo. Pensa comigo. O 400, ele é o 100%. E a esse 100% eu vou adicionar 45%. Ou seja, o que eu quero encontrar é o quê? O que eu quero encontrar é 145% ou um fator multiplicativo de 1,45. Esse cara é o fator multiplicativo. Então, o que eu preciso fazer? Simplesmente, eu só preciso pegar o número 400 e multiplicar pelo fator multiplicativo, que é 1,45. Fazendo essa conta direto, você encontra 580, você já encontra o resultado aumentado. Beleza, gente? Então, esse cara aqui, mais uma vez, só relembrando, ele recebe o nome de fator multiplicativo. Beleza? Então, o que eu quero concluir com vocês aí? Qual é a nossa conclusão? Como é que eu faço para aumentar percentualmente um número? Como é que eu faço para aumentar percentualmente um número? É só multiplicá-lo pelo fator multiplicativo. Mas como é que eu encontro o fator multiplicativo? Como é que eu cheguei no 1,2? Era 1 de 100% mais 0,2, que é o 20%. Esse 1 é o aumento, mais, 1 mais é o aumento, e 0,2 é o quanto eu quero aumentar. 1 mais 0,45, que é quanto eu quero aumentar. Então, eu vou escrever aqui assim, ó. Para aumentarmos percentualmente um número, basta multiplicá-lo por 1 mais a taxa de aumento na forma decimal. Beleza, galera? Então, para aumentarmos percentualmente o número, basta multiplicá-lo por 1 mais a taxa de aumento na forma decimal. Ou seja, é só pegar esse número e multiplicá-lo por 1 mais P sobre 100. Beleza? Então, essa é a noção de aumento percentual. Ok? A gente vai falar agora sobre a redução percentual. E é uma ideia bem parecida. Beleza, galera? Então, vamos mudar a folha aqui para a gente falar sobre a redução percentual. Ok. Então, mais uma vez, vamos partir de um exemplo. Eu quero reduzir em 30% o número 500. Então, vamos fazer uma construção parecida com o que a gente havia feito no aumento percentual. Espera aí. O que eu quero? Eu quero pegar o número 500 e tirar dele 30% dele mesmo. Então, menos 30% de 500.
Ou seja, o que a gente faria? 500 menos 0,3 vezes 500. E o que é isso, galera? Isso é 500 menos 150, que dá 350. Beleza? Mas vamos pensar em porcentagem. O que é o 500? O 500, ele é o 100%. E desse 100%, perdão, eu estou tirando 150, que é o quê? Que é 30%. Então, o que sobra? O que sobra é 70%. Ou seja, o que sobrou é 70% do 500. Ou seja, o que eu poderia ter feito de uma vez só? Em uma conta, eu poderia ter simplesmente feito 70% de 500. Eu poderia ter feito essa conta de maneira direta. O que é 70% de 500? É 0,7 vezes 500, que dá 350. Esse 0,7 é o nosso fator multiplicativo. Mas o que ele significa? O que significa esse 0,7? Era 1, que era o 100%, que era o 500, menos o que eu tirei. Quanto que eu tirei dele? 30%. Eu tirei 0,3. E quando eu faço 1 menos 0,3, eu tenho 0,7. E esse 0,7 aqui é o nosso fator multiplicativo. Beleza? Então, vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Eu quero reduzir em, deixa eu ver, reduzir em 60% o número 800, beleza? Então vamos lá, galera, vamos pensar no fator multiplicativo. Olha só, vamos descobrir quem é. 800 é o meu 100%. Desse 100%, eu vou tirar quanto? 60%. Então, quanto que sobra? Sobra 40%, que é 0,4, que é o meu fator multiplicativo. Então, para eu descobrir quanto que é a redução, né? Quanto é que fica ao reduzir 60% o número 800, basta pegar o número 800 e multiplicá-lo por 0,4. Se eu fizer 800 vezes 0,4, isso dá 320. E já está feita a redução. E esse 0,4 aqui é o nosso fator multiplicativo. Né? Pensando em número decimal, como é que eu cheguei nesse número que é 0,4? Eu cheguei nesse 0,4 da seguinte maneira. 1, que é o 100%, menos 0,6, que é o 60%. Beleza, galera? Então, o que a gente pode falar de maneira genérica? Como é que eu faço para reduzir percentualmente um número? Para aumentar, a gente multiplicava esse número por 1 mais a taxa, não era isso? E para reduzir, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar por 1 menos a taxa, ok? Então eu vou escrever aqui, ó. Para reduzirmos percentualmente um número, basta multiplicá-lo por 1 menos a taxa de redução na forma decimal. Então tá aí. Para reduzirmos percentualmente o número, basta multiplicá-lo por 1 menos a taxa de redução na forma decimal. Ou seja, escrevendo isso na linguagem matemática, é só pegar esse número e multiplicar por 1 menos P sobre 100. Beleza, galera? Então, já temos aí quase todo o conteúdo de porcentagem dado, ok? A gente vai falar agora, para finalizar, um último detalhezinho. Como que eu descubro quantos por cento um número é do outro, fazendo apenas uma continha, beleza? Então, a gente vai falar sobre isso agora, só trocar a folha aqui. Então vamos lá, galera. Quantos por cento 4 é de 5? Ai, Bogado, é só usar a regra de 3. Ok, eu sei que você sabe usar a regra de 3, eu sei que você gosta, mas vamos trazer aqui uma alternativa. Como é que eu faço para descobrir quantos por cento 4 é de 5? Galera, vamos pensar aqui numa construção. O que você ia fazer?
para descobrir quantos por cento 4 é do 5, né? Você ia pegar o 5, multiplicar por alguma porcentagem e iria encontrar o 4. Concorda comigo? Eu quero descobrir quem é essa porcentagem. Eu quero descobrir quem é esse x. Ora, isolando o x, a gente vai ter que o x é o quê? 4 dividido por 5, que é igual a 0,8, que é 80%. E qual é a conclusão que eu tenho então? Eu tenho a conclusão de que 4 é 80% do número 5. E de maneira bem direta, bem simples e bem genérica, o que a gente fez, galera? A gente simplesmente dividiu 4 por 5. Não foi exatamente o que a gente fez? A gente não simplesmente pegou o 4 e dividiu pelo 5? Ou seja, se eu quero descobrir quantos por cento 4 é de 5, basta pegar o 4 e dividir pelo 5. Ou seja, se eu quero descobrir quantos por cento o número é do outro, basta dividir um pelo outro. Então, por exemplo, ó, eu quero descobrir quantos por cento 5 é de 4. Galera, com uma conta só, então fala pra mim, como é que eu vou fazer para descobrir quantos por cento 5 é de 4? É só fazer 5 dividido por 4, que dá 1,25, que é igual ao quê? 125%. Então a conclusão que eu tenho é que o 5 é 125% do número 4. Beleza, gente? Então a gente chega a uma conclusão aí muito importante e bem direta. Para descobrirmos quantos por cento o número é do outro, basta dividir um pelo outro. Beleza? Então, se eu quero descobrir quantos por cento o número é do outro, é só eu pegar e dividir um pelo outro. Agora, galera, usando essa ideia, vamos fazer a seguinte análise. Ok, 4 é 80% do 5 e 5 é 125% do 4. O que eu posso falar, galera? Eu posso falar que o 4 é 20% menor do que o 5 ou que o 4 é 25% menor do que o 5. O que eu posso falar dentro dessa ideia aí? Qual a noção que eu posso construir? Galera, tá vendo que eu falei duas coisas e uma das duas tem que estar errada? Porque se 4 é 80% do 5 e o 5 é 125% do 4, o 4 é 20% menor do que o 5 ou 25% menor do que o 5? Como é que eu faço para descobrir isso? Galera, tem um pessoal gritando aqui do lado. Como é que eu faço? Ok. Como é que eu faço para descobrir isso, galera? Como é que eu faço para descobrir isso? Gente, se quando eu pego 5, multiplico por uma porcentagem e descubro 4, e essa porcentagem é 80%, significa que esse 0,8, ele foi um fator multiplicativo, não foi isso? Se eu pegar aqui e fizer 5 vezes 0,8, eu encontro 4. Concorda comigo? Esse 0,8, ele foi um fator multiplicativo. E pensa aqui comigo. O que é esse 0,8? Ele é 1 menos quanto para dar 0,8? Menos 0,2. Ou seja, o 5 teve uma redução de 20% para chegar no 4. Beleza? E a mesma ideia a gente usa aqui agora. Pensa aqui, galera. O que acontece? Como é que eu faço para sair do 4 e chegar no 5? Ora, se eu fizer 4 vezes 1,25, eu encontro 5. Pensa comigo nesse 1,25 aqui. Esse 1,25, ele é um fator multiplicativo. E como é que eu chegaria nesse fator multiplicativo? 1 mais 0,25. Então, eu peguei o número 4, aumentei 25% e encontrei o número 5. Certo? Então, olha só, quando eu pego 5, multiplico por 0,8 e encontro 4, eu reduzi em 20%. O 4 é 20% menor do que o 5. Beleza? Agora, quando eu pego 4 e aumento 25% e chego no 5, eu falo que o 5 é 25% maior do que o 4. Beleza, galera? Esse videozinho teve uma gritariazinha aqui do lado do meu apartamento, mas deu tudo certo. Galera, é isso, né? Pega o seu roteiro, estuda, faz exercício, estamos juntos. Até a próxima aula. Valeu!